Alguém gostaria de fazer um comentário complementar ou divergente? Fica à vontade. Eu quero, tá bom? Sim. Eu quero só completar aqui o mesmo tema, tá? Para o mesmo debatedor. Colocar um fato recente que aconteceu aqui no Brasil, do jogador Maurício. Eu acho que todos têm o conhecimento, e que ele se posicionou na sua rede pessoal, na sua rede social, contra um quadrinho, né, que dizem que vão sair por aí, do super-homem jovem assumir a bissexualidade, porque hoje estão cancelando o Maurício, mas amanhã poderão ser todos nós cristãos. E aproveitando que estamos próximos a completar 504 anos da Reforma Protestante, lembrando que protestante protesta. O senhor acha que não é um silêncio velado dos cristãos em relação a isso? Bom, você citou outro caso agora, você está falando de homossexualidade. É bem diferente da razão a qual você mencionou que era racismo. E eu declaro que a igreja evangélica deve amar o homossexual. Obrigado, Juvenil. Alguém gostaria de fazer um comentário? Obrigado, Miriam. Judson. Sim. Essas duas questões, o aspecto relacionado ao racismo e essa última notícia aí do jogador de vôlei, nós sempre fomos discriminados e hoje de perseguidos nós viramos perseguidores. Hoje somos nós que perseguimos os homossexuais, somos nós que perseguimos aqueles que militam em favor dos direitos humanos. Tem. Paulo Correia. Eu queria pedir licença para divergir um pouco, Juvenil, do seu pensamento. A questão do racismo no Brasil não existir antes, se eu entendi bem o que você disse, eu acho que não corresponde bem à realidade. O racismo sempre existiu no Brasil e não foi a lei que criou o racismo. A lei foi criada justamente porque havia uma demanda nesse sentido. As leis foram criadas porque havia uma demanda de necessidade de reprimir o racismo no Brasil. E, por outro lado, também, quando o Paulo fala que a lei gera o pecado, etc., Paulo não está dizendo, a meu ver, que a lei é que cria o pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei é que dá a consciência do pecado, que faz você ver que há pecado quando você a transgride. O pecado sempre existiu. Antes da lei de Moisés, por exemplo, na Bíblia, o pecado sempre existiu. Tá? Agora, a pergunta da Miriam, a meu ver, foi no sentido de por que a igreja não se manifesta, se eu entendi bem, publicamente, de maneira até coletiva, contra o racismo e contra, se eu entendi também a pergunta, a homofobia, por exemplo. Por exemplo, numa marcha para Jesus, eu não acompanho totalmente, mas quando eu olho, eu não vi até agora, me corrija se estiver errado, nenhuma faixa contra o racismo, uma faixa clara, definitiva contra a homofobia. Né? Eu acho que a pergunta minha vem nesse sentido, que a igreja precisa, a pergunta que quem diz é essa ideia, se manifestar enquanto coletividade, enquanto um segmento significativo da sociedade hoje, que está aí mostrando a sua cara por muitas pautas, precisa incluir em sua pauta manifestações públicas, coletivas, contra esses problemas em nossa sociedade, porque eles existem, sempre existiram desde o começo e existem. Eu queria chamar a Elizabeth Peixoto. Você tem uma pergunta a fazer, e para quem? Quando há uma forte paixão pelo político por parte dos seus eleitores, isso possibilita não enxergar os maus feitos do governo. Como identificar a má gestão sob forte clima de paixão e admiração pelo representante político e contestá-lo sem romper com os vínculos? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que o populismo é uma ferramenta que tem sido utilizado na política, em especial no Brasil, há muitas décadas. Não há privilégio aqui de ser uma estratégia da direita ou da esquerda, né? Disse, por exemplo, de certos políticos aqui no Brasil, que era
o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ajudava os pobres com cesta básica e dava privilégios aos ricos com os recursos, isenções de impostos, vantagens de competitivas, enfim. Na minha maneira de ver, o populismo é a pior forma de realização política, seja ela de que campo for, campo ideológico, não é? Selma, fica à vontade, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Para o Marco Lemos, a pergunta é: a igreja na política diminuiu espaços ou se enfraqueceu nos temas como ressurreição, arrebatamento e vida eterna? Boa noite, Judson. Tudo bem? Boa noite, Mark. Bem-vindo. Você entendeu bem a pergunta? Judson, obrigado mais uma vez pelo convite de poder participar desse debate ao vivo, né? Sim. Mas não que a igreja precise de liberdade de expressão religiosa para que Deus se manifeste através dela. E eu creio que esse é um dos grandes problemas que a igreja tem hoje, que a instituição igreja, ela às vezes se sobrepõe ao corpo de Cristo. E, portanto, hoje nós vemos uma igreja que tem placas, tem prédios, tem influência, tem poder político, mas não cumpre plenamente o mandato de Cristo. Doutor Eliseu, fique à vontade. Boa noite a todos, obrigado novamente pelo convite. Estou muito impressionado com o nível das perguntas e das participações. Eu tinha até retirado o meu pedido de participação ali com a mãozinha, porque me senti representado pela fala ali do Paulo José. Queria aproveitar, então, a oportunidade desse pequeno participação para fazer uma ressalva importante. Gostei muito, pastor Peniel, da sua fala. O populismo, ele é um fenômeno político, ele é conhecido, mas muito facilmente, muito rapidamente, ele é usado com teor pejorativo quando um governo dá a devida prioridade ao segmento mais vulnerável da população, que são os pobres, quem depende do Estado, para que a gente não seja rápido em rotular um governo que priorize justiça social, distribuição de renda, emprego e acolhimento aos mais pobres, né, como populista, porque isso acaba desviando a direção da discussão, né? Os governos ficam com essa pegada, por exemplo, neoliberal, como agora, né? A primeira pergunta ali da Miriam foi nesse sentido: por que a igreja não abraça políticas sociais, não faz denúncia? Porque ela está confortavelmente alinhada a um governo dos ricos, e é uma contradição absoluta, né? O Guedes é absolutamente liberal, ele representa o capitalismo mais voraz, mas isso não causa perplexidade na igreja, como, por exemplo, a pauta dos direitos humanos ou a pauta da minoria, da proteção, né? Então, essa ressalva que eu faço. Obrigado. Ok. Apóstolo Juvenil Félix. Muito obrigado, e quero, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo Correia pela sua boa colocação, e agora o Eliseu também contribuiu um pouco daquilo que eu gostaria de abordar. Paulo, quando eu disse que a lei ressaltou, não estou dizendo que nunca existiu preconceito, racismo e etc. Eu concordo plenamente com você. E um outro aspecto muito importante é que, nos tempos de Jesus, ele não procedia um entrave, um combate direto com as políticas do Império Romano. A tarefa suprema da igreja é o Evangelho. Porque essas questões, existem outras organizações que fazem. Cuidar dos pobres, cuidar da educação, ajudar os abandonados, desamparados, criar ONGs e mais ONGs.
Não estou dizendo que isso é errado. E devemos fazer, mas eu só quero insistir que a tarefa suprema da igreja é a evangelização, é trazer uma transformação de forma íntegra, de forma integral, espírito, alma e corpo. Muito bem. Mas ele disse, olha, traga a moeda aí. Desculpe interrompê-lo, Juvenil. Você vai voltar a palavra. Obrigado. Não, por favor. Obrigado. Tá certo. São Paulo. E em seguida, a Miriam faz a sua Depois pergunta. eu, Júlio. Ah, sim, você, Tida, desculpe. Eu queria falar agora, na verdade, sobre populismo, mas eu não sei se o Diógenes tem alguma coisa sobre o que já foi falado para falar. Mas fique à vontade, depois eu falo, pode ficar à vontade. Então é o seguinte, só para pegar, inclusive, o gancho que o Juvenil está expondo, a questão do receio que ele tem de que a igreja se envolva em atos, digamos, muito sociais. Isso pode, inclusive, Juvenil, eu concordo com você, até certo ponto, isso pode descambar também para o populismo, né, que está aqui sendo discutido. Né? Esse é um risco, na verdade. Mas eu também queria voltar ao que Eliseu disse, e que a palavra populismo também, às vezes, é muito mal entendida, e eu penso que o problema não está no populismo, o problema está na demagogia. Mas o problema está na demagogia, que é o mau uso desse populismo. Obrigado, Judson. Tida. Ok, é só a título de complementação do que foi tratado até agora sobre esses temas, eu vou pontuar, até anotei aqui para não me perder, 3, 4 comentários muito breves, porque eu sei que o tema é interessante e muita gente quer fazer uso da palavra ainda. Em relação ao racismo, mencionado inicialmente na primeira pergunta, quero fazer a ressalva que, mesmo a partir da excelência do pensamento lá do Martin Luther King, o racismo no Brasil é bem diferente do racismo enfrentado nos Estados Unidos, até em razão da diferença do processo colonizatório dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui, a raça negra faz parte da própria essência do povo brasileiro. Nos Estados Unidos, é um conflito praticamente de guerra. Então, embora sirva como sinalizador o pensamento do King, a gente não pode tratar da mesma em pé de igualdade o problema do racismo dos Estados Unidos como um problema que a gente tem no Brasil. São problemas que precisam ser confrontados, mas não com as mesmas ferramentas. Em relação ao que o Peniel falou sobre representatividade, populismo, etc., porque a família precede o Estado. O Estado surge a partir da família e não o contrário. Então, a Constituição não prevê hipóteses de que as instituições públicas possam debater o que seja família. Isso é direito. Isso aqui não tem nada de passional no meu ponto de vista. A partir da família do 226, você vai para o 205 da Constituição e o processo de educação, que é obrigação do Estado e da família, observe como é interessante. Primeiro, o 205 da Constituição fala que é preciso formar a pessoa, depois prepará-la para exercer a cidadania e só depois qualificá-la para o trabalho. Então, quando você fala em distribuir renda, a gente precisa pensar em primeiro criar renda para distribuir. E não se cria renda com políticas públicas de governo, populistas, que aparentemente são boas, mas na verdade estão mantendo cada indivíduo refém de uma família, de agora, por exemplo, esse aumento para R$400 do governo atual que está querendo aumentar. É muito mais estratégico você vincular programas sociais à formação profissional do indivíduo. O homem precisa caminhar com as próprias pernas, inclusive isso é bíblico, né? Ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, isso está desde Gênesis. Se a gente for Gênesis capítulo 2, versos 5 ou 6, salvo engano, a Bíblia fala que não havia ainda erva no campo, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia o homem para lavrar a terra. Quer dizer que a existência humana, ela caminha em dois sentidos, em dois vértices. Um, na dependência de Deus em áreas que o Espírito deve agir. Outro, na autonomia da vontade humana, que conhece o Evangelho e tem um novo nascimento em Cristo, para ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Essa é a ideia. E Peniel e Marques, se vocês vão me dar licença, a Miriam pediu a palavra primeiro. Por favor, Miriam, fique à vontade. E aproveitando aqui, eu queria pedir ao pastor Júlio, na próxima vez, ter debatedores uma representação feminina, já que estamos falando de representatividade, né? Estamos aqui no Outubro Rosa, eu faço esse pedido. Tudo bem? Muito bem, obrigado. Então, vamos lá, doutor Eliseu. O nosso tema é falsas notícias. Tudo indica que políticos e empresários de todos os lados e preferências já compartilharam fake news na internet.
Fake news significa notícias falsas. São as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. A postura da igreja na mídia, onde milhões de crentes cristãos espalharam e ainda espalham notícias falsas, ou seja, os evangélicos estão praticando a mentira publicamente. E agora eu faço o contraponto com a minha primeira pergunta. Por que para publicar mentiras é tão rápido? Uma grande massa de cristãos faz isso, mas para defender certas questões sociais, não há a mesma postura. Que pergunta grave. A sua pergunta mexe muito com o meu coração, Miriam, e todos vocês, porque fake news é um nome eufemístico para mentira, né? E mentira tem um peso muito grande na nossa fé. Mas, especificamente em relação a nós cristãos, e foi falado aqui sobre ser sal e luz, né? Eu espero e exijo um comportamento diferente, né? Os cristãos teriam aí uma oportunidade ótima para dar seu verdadeiro testemunho, sendo cuidadosos com o que é verdadeiro e mantendo a sua repulsa ética ao que é falso. Eu penso, Miriam, que nós, cristãos, estamos sendo uma massa de manobra muito fácil para os grandes líderes evangélicos e ainda mais para os poderosos da sociedade, leia-se aí os líderes políticos e as mídias, né, as tecnologias de comunicação. Muito bem. Mark Lemos. Muito obrigada. Eu queria pegar um gancho aqui no que o Eliseu falou, que entra, eu creio, mais dentro do cerne do tema que foi proposto, a igreja, no momento atual da política brasileira, e realmente nós vemos que houve uma mudança muito rápida entre a igreja dos anos, até os anos 60 e 70, que alguns de vocês fizeram parte dessa igreja, como instituição, digo, Assembleia de Deus principalmente, que era uma igreja focada em evangelismo, a volta de Jesus. Eu me lembro, quando era criança, sabe, eu chegava em casa, meus pais não estavam lá, eu ficava apavorado. Jesus voltou e eu fiquei em casa, né? Fiquei para trás. E daí a classe política, e eu digo política no sentido secular, enxerga agora o poder de manipulação que esses pastores têm e, logicamente, existe a barganha. Então, a igreja hoje não ensina os seus membros como votar, não politiza o membro. Ela não mostra para o membro como é que ele deve enxergar o candidato através da ótica doutrinária da Bíblia. Ele vai enxergar o candidato de acordo com a ótica que é benéfica para a igreja imediatamente, no sentido de uma barganha literal. Vamos ganhar um terreno para o novo templo na vida principal, vamos ganhar 1.000 sacos de cimento, a nossa igreja vai indicar o secretário de saúde, o secretário de outra área da cidade. Muito bem. Obrigado, Mark. Judson. Sim. Posso falar? Sim, fica à vontade. Tá. Bom, de fato, quando a gente abre essa coxa de retalhos, né, que virou esse nosso bate-papo aqui, nós demonizamos o que nós não gostamos, por razões quaisquer que sejam, e nós espiritualizamos aquilo que nós entendemos que é bom para nós. Ou seja, nós não queremos discutir a política como ciência, e nem com consciência. Nós queremos discutir a política como forma de soluções fáceis da nossa problemática, das nossas questões, daquilo que a gente acha que deve ser colocado na pauta com prioridade. Quando nós demonizamos ou beatificamos pessoas, partidos,
pensamentos políticos, etc. Eu não acredito na verdade totalitária ou na verdade plena em qualquer pensamento ideológico. Eu acredito na possibilidade de existir razão para muitas teorias que podem ser perfeitamente analisadas, independentemente da sua origem. Batendo palmas para o Lula, quando ele fazia um discurso ou aprovava uma lei, como, por exemplo, a lei que permitiu a diplomação e a oficialização dos cursos de teologia no Brasil, estavam lá batendo palma, são os mesmos que hoje estão batendo palma para o Bolsonaro, quando ele diz que todo mundo tem que andar armado e que tem que criar no Brasil as milícias antidemocráticas para poder facilitar uma tomada de poder com aparente apoio popular. Eu confesso que nós não estamos sabendo o que queremos, nem estamos sabendo para onde estamos indo. Nós estamos só indo no canto da sereia. Estão dizendo que o demônio é aquele lado, então eu estou contra ele. E qualquer pessoa que falar qualquer coisa que possa parecer com aquele lado é meu inimigo e meu adversário. Eu acho que isso criou um divisionismo ainda maior no meio da igreja e está nos levando, só para finalizar, está nos levando a um estado de guerra santa, não só entre nós e os outros, que já é um erro, mas entre nós e nós mesmos. Não sei onde isso vai parar. Eu acho que o nosso querido irmão lá da Teologia Pé no Chão, perdoe se ficar por seu nome aqui por um momento, Eliseu. O profeta Eliseu. Ele falou muito bem que nós, na verdade, não estamos preparados técnica e até mesmo do ponto de vista do conhecimento para poder lidar com essas questões acima dessa discussão periférica de quem é do bem e de quem é do mal. Eu acho que está muito acima de tudo isso. E, por exemplo, Juvenil, a teologia da libertação pode não ser a teologia ideal por várias razões, mas que ela trouxe uma sacudida e nos fez lembrar de textos bíblicos que nós nunca lembraríamos, ela fez. Por exemplo, ai dos que ajuntam terra a terra, casa a casa, e se assentam como os únicos moradores da terra. O salário dos trabalhadores clamam até mim, porque foi retido com usura. Essas passagens bíblicas não estão ali por acaso, só que a gente cria a nossa proto-bíblia e a gente acha que essa é a Bíblia certa, e a Bíblia errada a gente joga no outro caixotinho, que não é o nosso. Eu acho que tem que vencer essas limitações e nós temos que pensar grande, abrir as janelas. Júlio, parabéns pela iniciativa. A gente está falando aqui como pessoas maduras, pensamos às vezes de maneira idêntica, às vezes de maneira diferente, mas nós estamos arejando a nossa mente com opiniões divergentes, com a dialética, para a gente poder enxergar até onde esses comportamentos vai nos conduzir. E eu acho que, por enquanto, nós não estamos na vereda certa, estamos cometendo uma falha que pode custar caro para a nossa história. Muito bem, Pinel. Eu gostaria de pedir um minutinho para o Marco e para o Paulo e chamar a Elizabeth. Elizabeth Eixoto, a sua pergunta, por favor. Oi. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Eliseu. A pergunta ao doutor Eliseu, diante da submissão dos sacerdotes ao governo romano, quais as motivações de Anás e Caifás nesta trama com Roma? Obrigado pela pergunta. Não precisa me chamar de doutor, por favor. Estou entre amigos, né? Foi muito bom você ter me perguntado isso, porque eu estou prestando atenção numa certa fala aqui no grupo, que eu estou conhecendo aqui agora, né? Algumas deficiências de leitura do Evangelho, que é sintomática do protestantismo evangélico no Brasil. Então, nós temos, assim, o alinhamento das nossas igrejas com o Bolsonaro é algo dado, está posto, né? Não adianta esconder o sol com a peneira, está posto. Esse é o fenômeno e a igreja vai ter que lidar com isso. Este fenômeno nos obriga
a fazer uma análise, uma retrospectiva de como chegamos a esse estado de coisas. E eu percebo em algumas falas uma leitura parcial do Evangelho. Né? Por exemplo, o pastor Peniel agora, não sei se é pastor, estou me referindo assim a um prazer imenso ouvi-lo. O senhor chama muito bem a atenção para essa questão, né? Que nós compartimentalizamos aquelas posições que nos agradam e relegamos outras a um certo esquecimento, né? Então, quando você me pergunta, Elizabeth, sobre essa postura de Jesus frente à classe sacerdotal e frente ao Império Romano, a gente precisa recuperar uma leitura de Jesus. A gente precisa rever, fazer uma autocrítica da maneira como a igreja entendeu Jesus Cristo e a mensagem de Jesus Cristo. Esse texto, por exemplo, que já tinha sido mencionado ali pelo irmão Juvenil, né, e que agora acho que você também tocou, da questão do imposto, é um exemplo disso, né? A igreja faz uma leitura tradicional, equivocada da postura de Jesus em relação ao Império Romano, como se Jesus estivesse interessado apenas na salvação da alma daquela multidão, levá-los para o céu, né? E não tivesse um interesse integral a todas as dimensões da vida. Nós facilmente pensamos que o imposto que César cobrava era um imposto como esse que a Receita Federal nos cobra. E não é. Nós esquecemos que o Império Romano era um poder invasor. Aquele imposto que o povo pagava era um imposto de, como é que se fala, de indenização de guerra. É claro que Jesus não legitimou aquele imposto, né? Mas ele responde aquilo de uma maneira que os seus arguidores seriam obrigados a repensar não apenas a cilada do imposto, mas toda a sua relação política, sua acomodação política ao Império Romano. Então, se Jesus tivesse vindo naquela época para falar apenas, olha, arrependam-se dos seus pecados e vocês vão para a vida eterna, ele teria feito muito pouco. Ele certamente não teria arrastado multidões. E as multidões talvez teriam sido as primeiras a matá-lo, né? Jesus plantou nos seus discípulos todos os fatores, todos os ensinos em forma germinal, né, para causar a libertação integral do ser humano. E se a Igreja Evangélica Brasileira não fizer, né, esta autocrítica para recuperar a integralidade da pregação de Jesus Cristo, a igreja não vai conseguir escapar desta cilada que foi aderir a este atual projeto de poder. Eu não sou tão elegante quanto o pastor Peniel. Eu coloco o Bolsonaro como um fenômeno, uma excrescência política. E aqui eu apelo à ética da igreja. O profeta é aquele que vê antes a tempestade que está se formando, né? A igreja alemã, ela viu depois o erro que ela tinha cometido ao se aliar e sustentar e apoiar o nazismo, né? Nós precisamos ver em tempo aquilo que está se formando. Queira Deus, não se forme, porque o que está se formando é um Estado totalitário perigosíssimo, que está usando a igreja dentro de uma estratégia de dominação com forças que a igreja nem imagina, ou pelo menos a massa de cristãos não imagina, que é o militarismo, o capitalismo selvagem, necropolítica, diversas forças de dominação que estão usando a igreja dentro de um projeto político, usando pautas morais a pretexto de atender valores dos evangelhos. Então, só para fechar a minha resposta,
que também toca num tema muito grande. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do fenômeno Bolsonaro e da adesão maciça dos crentes a este projeto de poder, nós temos que fazer uma autocrítica, uma releitura do Evangelho e resgatar do Evangelho, como o pastor Peniel falou, coisas esquecidas, né? Então, me preocupa muito essa desconexão de certas falas com a realidade. Por exemplo, o racismo. Nós que cremos na igualdade do ser humano, na dignidade do ser humano, vamos nos perfilar ao lado de pessoas, de setores da sociedade que relevam a gravidade do racismo? Ou nós vamos nos colocar na vanguarda da libertação, como Paulo fez, como Jesus fez, né? Então, isso me preocupa bastante, e eu acho que nós precisamos fazer uma leitura, recuperar uma leitura de Jesus Cristo. E aí eu concordo com o pastor Peniel, não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, mas é como eu entendi. Nós precisamos ouvir as vozes divergentes. Nós precisamos ouvir os outros teólogos da libertação, teólogos da missão integral, para oxigenar de fato. Porque, senão, nós vamos nos fechar nessa igreja bolsonarizada, né, e calaremos as vozes divergentes. Eu sou uma voz divergente e sei na minha pele o que eu estou pagando para ser divergente dentro da minha esfera de atuação, né? Então, eu clamo à igreja para que ouça as vozes divergentes e não cale o dissenso, né? A fim de que haja, pelo menos, a oportunidade da igreja repensar seu caminho em tempo, porque esse projeto vai avançar rápido e de forma avassaladora, vocês não tenham dúvida disso, né? Então, essas seriam as minhas palavras de profunda preocupação e consternação. Ô, Eliseu, antes que alguém faça alguma intervenção, eu só queria te pedir, para entender melhor o que você fala, pelo menos aí uns 2 exemplos concretos do que você fala desse projeto, da necropolítica, só para eu entender bem o seu ponto de vista, do governo atual que você está falando. 2 exemplos reais, concretos, só para eu entender o seu ponto de vista melhor. Descuido do ser humano, dos direitos humanos, né? A entrega das minorias à voracidade do mercado, né? Um governo, isso foi falado aqui em algum momento, né? Para que serve um governo, né? Um governo serve para atender principalmente os mais vulneráveis da sociedade, porque a classe alta não precisa do governo, né? Então, esse governo é totalitário, ele é extremamente agressivo, ele não respeita direitos humanos, ele adotou a necropolítica na questão da pandemia, isso está claríssimo, foi completamente irresponsável. O Bolsonaro levou a política a um nível que está nos paralisando. Nós estamos incapacitados de reagir à altura da agressão que esse governo está fazendo ao meio ambiente, por exemplo, né? Aos quilombolas, aos indígenas, aos homossexuais, às mulheres, às políticas sociais, né? Então, eu acho assim, que é difícil ver agora o tamanho do estrago, né? Logo, logo veremos. Mas o meu clamor, Diógenes, é que a gente seja capacitado pelo Espírito Santo a ver em tempo, né? O seu discurso, especialmente, eu não te conheço, eu vou falar apenas pela fala. O seu discurso, especialmente, me preocupa muito, a tua fala. A tua fala mostra para mim como que a igreja alinhou-se a esse governo, né? A maneira como você vê o racismo, como você vê políticas sociais, como você vê o funcionamento da política e tal, e você é uma pessoa muito capacitada, o irmão Juvenil também, essas falas me preocupam muito, eu não posso sair daqui sem manifestar essa minha percepção. Tida, quer responder, dizer alguma coisa? Não, depois, o Juvenil está querendo falar já tem um tempinho, mais na frente eu falo sem problema. Juvenil, fica à vontade. Depois o Mark, em seguida.
Obrigado. Eu quero pegar ganchos de várias falas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Eliseu quando ele faz uma bela metáfora dos irmãos berianos. Conferiu tudo conforme estava na Bíblia. É isso que é a minha preocupação da sua fala. Outro aspecto também, o Mark, que falou da ótica cristã, da ótica bíblica. Parabéns, meu amigo. Porque, na verdade, esses cursos que eu estou ouvindo aí, principalmente contra o Bolsonaro, é um discurso feito pela ideologia bolivariana, gramsciana, leninista, stalinista, marxista, Engels, Fabiano, FHCista. Ele citou o caso da Itália, que, na verdade, no segundo, depois, pós-guerra, 45, a Itália começou a fazer cabeças dos seus políticos e para criar um modelo de líderes políticos. E isso aconteceu quando eles criaram a democracia cristiana da Itália. Aliás, digamos de passagem, a Itália é o berço natal do fundador do PT, Antônio Gramsci. E o que nós podemos perceber é a mesma política da Igreja Católica na década de 70, quando eles manipulavam os votos para os políticos oriundos do quadro das SEBs. E, em 70, a Igreja apoiou os sindicatos, a Igreja apoiou a sociedade civil para angariar, puxar votos de cabresto, como foi falado aqui do Marco, depois eu poderia falar mais um pouco sobre isso, como voto de cabresto, contra o regime militar, que não é ditadura militar. Eles eram eleitos 5 anos e eram eleitos indiretamente, mas democraticamente. E aí eu vou descer muitos aspectos. Outro aspecto muito importante é que, a partir do papado de João Paulo II e também do papado vou lembrar o nome dele aqui, João Paulo II e o João Paulo II e o Bento XVI, inclusive, e outros também, nós percebemos que houve um freio na ideologia comunista da Igreja no mundo todo, especialmente na América Latina, que é o berço da chamada teologia da libertação. O Peniel, muito bem. Eu achei interessante a sua fala, porque os extremos são sempre perigosos. Eu percebo que o Eliseu está sendo muito extremista, mas os extremos são perigosos. O que é que acontece? Que quando esse papado chegou, eles frearam o avanço comunista. É quando ensejou, então, a oportunidade para que os evangélicos, na década de 70, desculpa o neologismo, as igrejas tradicionais se pentecostalizaram e surgiram as chamadas igrejas conservadoras e principalmente as neopentecostais, porque foi um espaço que houve, porque até então a ideologia comunista, a ideologia do Eliseu aí, sufocava qualquer oportunidade das igrejas evangélicas surgirem. É que nós, no meio pentecostal, nós dizemos que as igrejas presbiterianas, as igrejas metodistas, batistas se avivaram, e houve esse grande momento especial. Então, o que acontece para mim é que, com a vinda do Papa João Paulo VI e João Paulo II, João Paulo II e Bento XVI, eles puderam sepultar em jazigos luxuosos da ala da Igreja Católica, que só tem ossos, só tem putrefação. E eu digo com todo respeito, porque eu estou dizendo na fala da igreja. A igreja evangélica aqui no Brasil, e ela teve um espaço maior quando a Igreja Católica
ou seja, o comunismo foi freado por esses papas, e nasceu, então, essa grande efervescência da igreja. E outro aspecto muito importante, querido, que o meu amigo Peniel, não sou a favor da igreja ou do Brasil ter armas para a população. Mas essa mesma arma que Lula usou, criou a Polícia Nacional para defender os pontos de vista petistas, comunistas. E ainda hoje, o Paulo VI, na ID 2020, ele defende que devemos acabar com a consciência retrógrada da igreja cristã. E que aí devemos fazer o quê? Levantar os menos favorecidos, inclusive na abordagem marxista, com armas, são palavras do Paulo VI, armas na mão das pessoas, para destruir e acabar com todos aqueles que são pensamentos contrários aos pensamentos dos outros. Muito bem, meu querido Peniel, devemos respeitar os pensamentos dos outros. Agora, o Eliseu, para mim, ele é dono da verdade. Ele fala e ele fala. Agora, Bolsonaro, para mim, eu não sou advogado dele, mas ele é o único que está atendendo os mais inquietantes problemas da nação. Não é que eu não tenho procurado, não tenho procuração, não conheço pessoalmente. Mas o que os outros defendiam é exatamente dar liberdade para os rejeitados. Eu, claro, e repito, o evangelho que Cristo nos prega é integral. Agora nós devemos colocar coisas na prioridade certa, na prioridade, na essência do que é a Bíblia, pelo menos que eu entendo. O que fizeram todos os outros? De FHC, Mark, foi criado o cabresto eleitoral, com os mensalões, com a urna eletrônica comunista partidária, e aí foi seguindo os caminhos pelo Lula, com os eletrões, os petrolões, e aí vai pela vida toda. E quando se fala que a igreja, os políticos evangélicos, deve se pautar naquilo que a Bíblia fala. Mas essa pessoa aí esquece que a própria Gleice, a própria Benedita, o próprio Lula, criou a igreja evangélica do PT. Havia reuniões, havia pastor pago. A paz do Senhor, irmãos. É o que falava. Fernando Henrique, para a sua reeleição no segundo mandato, ele teve uma campanha coadjuvada pela Assembleia de Deus, e ele sempre dizia que era ateu. Perguntaram para ele, Fernando Henrique, qual é o seu livro de cabeceira? A minha Bíblia é o Capital do Karl Marx, palavra dele. E no final, para fazer um populismo, uma política barata, terminou, aleluia, irmãos! É fingida, hipócrita, toda essa turma, Fernando Henrique, Collor, Lula, eu estou citando o nome porque ele citou o nome. Lula. Será que Bolsonaro não cabe nessa lista, não? Apóstolo Juvenil. Eu acho que não, porque ele, ninguém pode falar que ele roubou um centavo. Tá. Qualquer pessoa que fala sobre isso não tem como provar isso. É um homem honesto. Ele está 30 anos no governo ou na política, mas não se fala que vasculharam a vida dele, fizeram devasso na vida dele, acusa de muitas dessas coisas, mas acusar que ele é gatuno, que ele é larápio, que ele é ladrão, não. E nós sabemos que Lula é o maior chefe de orquins, de organizações criminosas, criou o sistema, tornou-se o homem mais rico do Brasil, e ele e a sua família.
Ele e sua família. Pro mediador. O governo de Dilma, Lula, sendo comandado por 14 malas de dinheiro para Portugal. Juvenil, E qualquer outra pessoa foi proibida de vasculhar aquilo ali. A irmã me perguntou sobre fake news. Só um minutinho. Tá, mas sobre fake news. Mas o irmão extravasou a resposta. Depois eu peço o direito de resposta. Eu quero dizer o seguinte, por favor, meu irmão. Deixa eu rodar aqui Eu sou também teólogo, eu tenho 7 cursos, não queria dizer isso, tenho 7 cursos superiores, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho mestrado em ciência da religião, e tudo falo isso aqui. Então, meu irmão, é o mesmo pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Tá bom. Contrariamente, tudo que ele falou de Bolsonaro, é exatamente todos esses adjetivos que o Eliseu deu, cabe tudo nos seus defensados. Juvenil, você vai voltar a falar. Só um minutinho, por favor. Desculpa, meu amigo, desculpa. Como eles foram citados, o Peniel e o Dr. Eliseu, gostaria que eles tivessem 1 minuto cada um para fazer a réplica. Mas eu gostaria também que o Jorge fosse o primeiro a ser entendido, porque ele foi o primeiro citado pelo Eliseu. Primeiro que não seria esse Jorge. Peniel, inicia, por favor, a réplica. Se quiser ouvir a sugestão do Juvenil, eu posso ouvir o Diógenes. Fique aí à vontade aí. O que você decide? Ele foi o primeiro a levantar, o primeiro citado pelo Eliseu. Não, eu falo em 2 minutos. 2 minutos, pode marcar no relógio. Viu, Eliseu? Assim, eu respeito muito sua opinião, conforme o Judson diz, todas as opiniões são válidas. Mas, assim, a minha opinião política, ela vem do meu trabalho, eu trabalho com isso desde 95, 94. Eu estudo política desde o mesmo período. Eu sou de dentro do balcão, do lado de dentro do balcão. E eu conheço partidos políticos. Já trabalhei em campanha do PP, campanha do PT, campanha do Democrata, já fui da executiva de partido. Eu sei como funcionam os bastidores do poder. E eu sei que no Brasil, não estou me referindo a você especificamente, mas ao povo latino-americano, a gente tem muita dificuldade de respeitar opiniões divergentes. Eu respeito muito. Mas eu, conforme eu falei no início da minha fala, eu não tenho político de estimação. Eu analiso fatos, eu analiso números, eu sou advogado, eu entendo de orçamento público, eu li o que aconteceu no governo do Lula, no governo da Dilma, eu vejo os acertos e os erros do governo Bolsonaro, e a máxima que eu tenho comigo há 25 anos é que eu pago imposto demais para defender político por paixão. Então, assim, Nietzsche já dizia, né, isso é uma das poucas coisas dele assim, que eu admiro, o contrário da verdade não é mentira, são as nossas convicções. Então, meu posicionamento ele é baseado na minha prática profissional, na minha militância jurídica, no meu estudo de várias pós-graduações que eu tenho nessa área, não só o mestrado, mas de pós-graduação em ciência política, pelo menos uns 10 ou 15 cursos em Estado, organização do Estado e governo, e eu não tenho paixão, não. Eu estou analisando fatos. Então, assim, o que me preocupa não é se eu falar que o programa social tem que cortar o cordão umbilical e, em algum momento, fazer a pessoa andar com as próprias pernas. Thatcher já falava isso lá atrás, o Reagan falava isso lá atrás, isso é antigo. Programa social não é só distribuir renda, até porque, se a gente pegar a riqueza do Brasil de 8 trilhões e dividir pela quantidade de habitantes, dá R$3.000 por mês durante o ano para cada brasileiro. No ano seguinte, para gerar riqueza, precisa do capitalismo. Então, não existe como funcionar o socialismo sozinho, porque o socialismo não gera riqueza. A minha preocupação é essa. Nós perdemos o bônus demográfico, a população brasileira agora ela já deixou de ser uma população jovem. Então, o que me preocupa, e eu digo isso com fundamento científico e de experiência profissional, é a defesa do socialismo. Eu não vou entrar nisso, precisar de um caso só, porque historicamente, cientificamente, teologicamente, economicamente, é impossível a defesa do socialismo. Não tem paixão nenhuma nisso. Há 22 anos eu tenho paixão política por uma série de razões. O socialismo não gera riqueza. Então, a teoria da mais-valia do Marx ela está equivocada, não vou entrar nesse detalhe para não tomar muito tempo, e a gente vive agora uma tentativa de uma revolução cultural. E isso é que me preocupa. Quando você, por exemplo, critica o governo atual com legitimidade e com respeito à sua condição de cidadão para isso, a gente não pode fechar os olhos e esquecer os erros dos governos passados, porque senão a nossa crítica se torna ideológica. Você pega, por exemplo, um governo que diz que defende os pobres,
mas que preferiu gastar quase 70 bilhões em Copa do Mundo e Olimpíada e deixar 60%, 50% da população sem coleta de esgoto. Você pega, por exemplo, 60, 70 bilhões que foram investidos em Moçambique, em Uganda, na Venezuela, na Argentina, enquanto a nossa logística de distribuição de riqueza foi abandonada. Você pega as ONGs que foram criadas, a gente tem mais de 10 mil ONGs, e receberam 12 bilhões de reais em 10 ou 12 anos. O dinheiro foi para onde? Você pega a ONG, por exemplo, da filha do Lula, que criou aquela aí no sul, não sei quem é do Paraná, foi nessa região aí, e recebeu 2 milhões de reais e fechou a ONG, ninguém fala nada, o dinheiro sumiu. Então, eu analiso fatos, eu analiso orçamento, não tenho paixão política por ninguém. Eu pago imposto demais para defender político. Só que, assim, quanto mais a população for atrofiada em sua independência, em sua autonomia, enquanto ser humano, enquanto digno, enquanto dignidade que é inata ao ser humano, mais o Estado se torna importante. E essa tentativa de revolução cultural que a gente vive, de branco contra negro, de hétero contra homo, de potencializar o racismo, que é uma questão grave, que não se equivale ao racismo dos Estados Unidos, é só uma tentativa de você criar uma série de conflitos para que o Estado apareça como o único provedor. O socialismo é isso, é criar conflitos sociais para poder o Estado. Basta ver que o Lula disse que, graças a Deus, que surgiu aí o Covid, porque o Estado tem que ser importante. Então, o Estado se torna mais importante do que a dignidade do ser humano, porque o socialismo trabalha para desconstruir a estrutura do Estado. É isso que eu critico, assim, sem nenhuma paixão política, com todo respeito a quem pensa diferente. Entendeu? Bacana. Eu queria dar direito de resposta ao Eliseu, doutor Eliseu, por favor. Eu acho que o nosso embate aqui demonstra muito do clima que nós estamos vivendo no Brasil, né? Tem a ver com a nossa inabilidade e falta de conhecimento da situação do país, né? Não me coloquei aqui como defensor de socialismo e comunismo, não citei nenhum teórico do comunismo, estou me colocando aqui como teólogo, né? Não apresentei meu currículo, não acho necessário, e provocando os irmãos a uma releitura de Jesus Cristo que ilumine a nossa prática e nos ajude a evitar essas amarras que hoje talvez os irmãos possam contestar e ficarem nervosos, né? Mas daqui a alguns anos a futura geração de cristãos julgará o que nós fizemos nesses anos aqui. Concordo. A adesão, só um minutinho, por gentileza. A adesão desta igreja brasileira, falando em termos genéricos, obviamente, a grande massa, ao governo Bolsonaro se assemelha à aproximação da igreja alemã com Hitler e com Benito Mussolini, antes de que eles tivessem se tornado o que a história hoje sabe. Então, não dá para comparar o Bolsonaro, evidentemente, com um Hitler, com Benito Mussolini, evidente que não. Mas o Hitler não nasceu em 45, né? Ele nasceu lá no início dos anos 30, no meio de uma crise ética, uma crise profunda, que coloca a igreja numa condição de insegurança e de confusão. Esse é o caminho, o ninho, o ambiente, digamos, propício para o surgimento de lideranças como Bolsonaro. É um fenômeno único na história do Brasil. Não tem um governante na história do Brasil que se compare, nem os ditadores militares, né? Que para mim são ditadura, não tem que questionar isso. Eu estou do lado do James Wright e outros que fizeram resistência e as vítimas que ainda estão aí, inclusive nas nossas igrejas, né? Então, assim, a minha chamada aqui é como teólogo, né? Não sou advogado, não fiz ciência política, não fiz ciência da religião, é como teólogo, chamando a igreja em tempo para reler o Evangelho e colher do Evangelho elementos que nos ajudem a evitar esse desastre, em tempo. Porque daqui a alguns anos, se estivermos vivos, né,
saberemos o que foram esses anos que estão deixando todos os especialistas que eu ouço perplexos. Eu não vejo ninguém capaz de entender o momento que nós estamos vivendo, inclusive nós da igreja, mesmo com toda essa qualificação que os irmãos aí estão apresentando. Então, é um clamor, né, de um irmão, é o clamor de um irmão, né, que sofreu na pele demissão, exclusão, excomunhão, perda de relacionamentos, cancelamentos, de parte de irmãos que não se deixam questionar, que não se deixam alertar. Não mencionei Marx aqui, não mencionei Gramsci, não mencionei comunismo, não mencionei socialismo. Mencionei o Evangelho de Jesus Cristo, que eu sigo há mais de 30 anos. Obrigado. Eu acho ótimo o que está acontecendo aqui, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque nós não ficamos com aquela coisa da capinha, com um discurso muito leve, suave. Eu acho que a gente tem que encarar esse problema de frente. Eu acho que a igreja está terceirizando a sua responsabilidade de ser sal e luz para um líder governante que não representa teologicamente e muito menos do ponto de vista do comportamento, da linguagem, da forma de se conduzir aquilo que nós esperamos do Evangelho de Cristo. As expressões bíblicas podem existir e até encantar a muitos, porque nós, na falta de qualquer coisa, o mínimo pode representar muito para quem acha que é o suficiente. Só que eu entendo que a responsabilidade da igreja é muito maior do que lutar contra o homossexualismo, do que lutar contra o comunismo, do que lutar contra... Porque, olha só, pensando bem, o mal que o comunismo causou à igreja não é muito diferente do mal que o consumismo tem causado à igreja. Eu acho que nós estamos vivendo a época do anticomunismo, digamos assim, como discurso, mas de uma prática de perversidade, de concentração de bens e do ter em detrimento do ser, por causa do consumismo desenfreado. Até o evangelho está virando produto de mercado, infelizmente. Então, eu acredito que a gente tem que pensar sobre isso muito, né? Não só pelo fato de acharmos que determinadas práticas são abomináveis, isso aí temos que fazer mesmo, é nosso papel. Se alguém está roubando, é crime, é pecado, e não tem que passar a mão na cabeça, não. Se alguém está recebendo rachadinha, está recebeu, fez o esquema, está errado e não tem que passar a mão na cabeça, não. Então, a sociedade é isso, é a expressão, é o grito, é o alerta, é o despertar daquilo que precisa ser visto, que talvez não esteja sendo visto. Então, Júlio, eu quero mais uma vez parabenizar a você e a todos os participantes aqui que ajudaram a trazer esse grito à baila. E mais do que isso, nós revelamos a nossa verdadeira face, né? Nós conseguimos mostrar aqui de maneira muito clara o porquê que nós estamos nessa ou naquela posição. E eu acho que são essas razões que precisam ser analisadas de maneira bem profunda, porque talvez a nossa motivação, embora possa ser sincera, mas talvez não esteja sendo a motivação correta. É isso que a gente tem que pensar. Deus não fala aqui para A ou para B, mas eu falo para todos nós, para a gente não poder aqui ficar defendendo coisas que são depois vão nos trazer muito mais sofrimento e dor e tristeza e arrependimento do que necessariamente o benefício que nós desejamos que traga. Paulo. Assim, a questão é que nós estamos trabalhando aí com dois fenômenos sociais que são complicadíssimos em si mesmos. A religião é um fenômeno complicadíssimo, né? Basta ver a história da religião, quantas guerras internas e externas ela tem provocado, né? A política, do outro lado, é outro fenômeno social não menos simples, muito complicado, e tem toda a história também para coisa. E aqui estamos trabalhando com as duas coisas. Imagine a complicação que nós estamos enfrentando, tá?
Eu, quando olho para Jesus, e aí eu volto ao que eu concordo em parte com o que disse o Juvenil, Jesus manteve um certo distanciamento desse conflito, né? Ele, é claro, não deixou de agir politicamente. Ele se pôs no meio do povo, não deixou de agir como uma pessoa que atraía multidões e lidava com multidões e atendia suas necessidades. Ele não deixou de pregar o que ele entendia que era um projeto para o mundo, para o ser humano e para o mundo, mas ele se esquivou um tanto quanto de tomar partido, né? De zelotes ou dos herodianos ou dos que apoiavam o governo romano, porque ele certamente estava ciente de que, se ele fosse entrar nesse conflito, ele ia deixar de construir a comunidade, a igreja que ele pretendia, né? Quando olhamos a Bíblia historicamente, o Antigo Testamento é uma história teológico-política de Israel. Israel se entendia como um povo escolhido por Deus e constrói a sua política nessa história. E nós vemos toda a complicação que essa história tem. O Novo Testamento muda esse enfoque, porque o Novo Testamento não trata mais de um povo que é uma nação ao mesmo tempo. É um povo com gente de todas as nações. E aí, por isso que o Novo Testamento não trabalha a questão política, não historia a vivência política desse novo povo, tá? Agora, existem na Bíblia alguns princípios que a gente tem que estar atento. Primeiro é isso, como eu disse, o cristão não pode fugir da política. Jesus não fugiu, ele agiu politicamente, não dá para detalhar, dá para verificar na Bíblia. E eu, a meu ver, como princípios para a ação cristã no mundo, eu tenho dois textos bíblicos do Novo Testamento que eu acho que são uma base. Primeiro é quando Tiago diz que a verdadeira religião, em sua essência, é cuidar das viúvas e órfãos e guardar-se da corrupção do mundo. O que ele está dizendo é, a religião verdadeira, em sua ação no mundo, é postar-se solidariamente aos necessitados e eticamente, né? Comportar-se, levar em conta esses dois princípios na sua vida. Então, a igreja tem que, para ela ter voz política, ela tem primeiro que agir solidariamente com as pessoas. E Tiago não diz os órfãos, ou pelo menos que eu lembro agora, não diz os órfãos ou viúvas da igreja, ou só. Ele diz órfãos e viúvas. E a igreja tem que falar para esse pessoal, tem que ter uma voz para os necessitados. Eu quero chamar a Selma Amorim aqui para fazer o último questionamento, e aí vocês, cada um, dão, a começar pelo Mark está na vez, né? E aí a gente já começa a partir para o encerramento. Selma Amorim, por favor, o seu questionamento. Não está ouvindo, Marco, não está ouvindo. Eu não sei nem como vou entrar agora, porque eu vou dar minha opinião. Eu sei que eu deveria só fazer uma pergunta para a moderação, mas me senti na necessidade de falar que nós, porque eu sou cristã, somos imaturos e divididos. Depois eu escrevi para o Judson de fazer a pergunta que eu deveria fazer para o Paulo, que eu considero ele um homem muito inteligente e eu gostaria muito de ouvir a opinião dele, mas eu não me considero em condições. Porque eu vejo que nós devemos realmente reler o Evangelho. Realmente eu não vejo em alguma igreja que eu frequento nenhum debate sério quanto ao posicionamento das ovelhas. Muito obrigada pela participação. Me desculpa, Judson, porque eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor Paulo, porque eu gosto muito do posicionamento dele. Eu agradeço esse momento aqui e eu estou emocionada. Desculpa, Mark, também acho você excepcional, gosto muito de você. Adriana, CI, Elizabeth. Eu só quero apoiar a sua emoção, o seu sentimento, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que o seu sentimento, a sua emoção, é o Brasil que está assim, sabe?
Mas vou citar meu pai, nos idos daquele escândalo de 2006, se não me engano, onde 29 deputados evangélicos estavam na CPI dos sanguessugas, quem se lembra dessa CPI, né? Tem uma lista aqui, eu não vou ler nomes porque... E um professor do IBAD, um irmão presbiteriano, o pastor Cláudio Reis, que até hoje ele dá aula na faculdade agora para a gente da FABAD, ele gostava muito de conversar com meu pai e ele estava muito indignado, né? Falando muito, essa é uma vergonha para os evangélicos, isso não se faz, onde é que está a igreja, onde é que estão os pastores? O papai sempre ouvindo, né? E quem conheceu o papai é o seguinte, ele dava aquelas tiradas de uma frase só, né? Bem curto, mas falava muito em poucas palavras. O palácio não é lugar para profeta. E esse é o grande problema. A igreja quis entrar no palácio. A igreja quis participar do poder. E o poder corrompe. O poder é corruptível. O poder, ele transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. Então, eu creio que a polarização, ela é perigosa. Mas a polarização, ela justamente faz o pêndulo voltar para um lugar que é mais saudável. E eu encerro aqui essa minha participação, Judson, crendo num Brasil melhor, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, ou quem quer que seja, porque eu creio ainda que Deus está no controle de todas as coisas, e não será um presidente que vá mudar o rumo da igreja. E eu faço minha crítica novamente, né, à classe pastoral que governa as igrejas, e eu não digo que lidera, eles governam as igrejas. Que hoje nós não vemos uma preocupação dos grandes líderes evangélicos em politizar as suas igrejas para que os membros dessas igrejas participem de forma coerente, saudável, dentro do âmbito político, alinhados com os princípios bíblicos. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de princípios bíblicos, que tem uma distinção que a gente precisa fazer entre doutrina, que é um viés que existem várias interpretações, e existem princípios, e princípios são imutáveis. E eu creio que hoje a igreja peca muito, porque a liderança não foca em ensinar, em preparar as suas igrejas para participar da vida política do país. E usam a influência que tem para se beneficiar. E, como já disse, ou através de nomeação de cargos, ou através de verbas, ou através de influência. E no fundo está o quê? O poder de manobra que eles têm sobre os votos por mantê-los em ignorância, para poder ter benefícios imediatos para a instituição terrena ou para si próprios. E isso é, para mim, uma prostituição que pastores estão fazendo, uma relação incestuosa que está havendo entre a liderança evangélica brasileira e a classe política atual. Júlio, mais uma vez, eu parabenizo por esse encontro, por esse debate altamente enriquecedor. Eu aprendi com todos. E se eu, talvez, como disse o Marx, tenha ofendido alguém, eu peço perdão. Para mim é fácil pedir perdão. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer a todos vocês, debatedores, deixaram coisa muito importante em mim. E se eu exagerei, me exasperei, eu peço mais uma vez desculpa. Mas cada um de vocês que aqui falou, me ajudou, me enriqueceu e sai daqui altamente gratificado por todas as suas palavras. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Que haja outros encontros como este. Estou aqui. Obrigado. Isso foi uma palavra super oportuna e motivadora. Paulo Correia. Sobre Atos 7, só para concluir aquela ideia, é que Atos 7 ensina que líderes religiosos, pastores, não devem nem assumir partidos, como havia ali dois partidos em disputa naquela questão dos alimentos, os apóstolos não assumiram nenhum dos partidos e também não indicaram pessoas
Acho que líderes religiosos, esse ensino bíblico, não devem indicar pessoas para os seus liderados para que sejam eleitos. Devem indicar princípios. Acho que essa é a lição de Atos 7. E só para encerrar, e Mark, me desculpe, mas essa questão de que o comunismo, o socialismo matou gente, também pode ser atribuída ao cristianismo. O cristianismo matou muita gente ao longo da história. Eu não sou comunista, mas faço a distinção entre comunismo e socialismo. O socialismo não é comunismo, necessariamente. Então, o cristianismo matou muita gente em todo o mundo. Então, não é porque uma ideologia deu causa a muitas mortes que ela pode ser condenada. Ela tem que ser, claro, analisada, compreendida, enfrentada, se for necessário. Mas a história de qualquer ismo traz muitos cadáveres no seu rastro, não importa que tipo de ismo seja. Obrigado, Judson. Eliseu. Meus irmãos, prazer conhecê-los, também aprendi bastante, gostei muito da fala do irmão Peniel ali, achei muito oportuna para o momento que nós estamos vivendo. Parabenizo o Judson pela condução do trabalho, teve a coragem de propor um tema espinhoso e mediou, né? Bom, irmãos, deixo a minha participação aqui como um alerta, né? Eu sou professor de Antigo Testamento e o profeta, né? Os profetas menores eram aqueles que tinham o ônus de ver antes, né? Ver antes, discernir o tempo. A igreja brasileira, especialmente pentecostal, fala tanto em profetas e profecias, né? Eu queria deixar esse desafio de recuperar a ideia de profecia, né? Meu embate, meus irmãos, foi no campo das ideias, tá? Irmão Juvenil, né? E Diógenes, tá? Por gentileza, não me levem a mal, não fiz nenhum ataque pessoal, foi só no campo das ideias. Acho que a tensão do debate, que causou até emoções ali, né, na irmã Selma, desmascara um pouco o estado em que nós estamos. Né? E quem sabe iniciativas como essas aqui ajudem a igreja no futuro a encontrar o caminho de Jesus, né? O caminho estreito de Jesus. Né? E agradeço o Paulo ali também pelo convite e faço votos que esse grupo mantenha essa qualidade de debate e de coragem de enfrentar temas que edifiquem. Muito obrigado. Eu vou deixar o Peniel por último, uma vez que ele tem mais experiência política do que todos nós aqui, perguntar ao Tida e aos demais, quem quiser estar franqueado a oportunidade, 1 minuto para suas palavras finais. Ok, então eu falo muito rapidamente. Eu dei um pico de luz aqui em casa, por isso que apagou a câmera, desligou tudo, a luz voltou, eu já liguei de novo. Então, se eu sair um minutinho, vocês me perdoem, viu? Isso é questão de energia. Eu, primeiramente, parabenizo o Júlio por essa iniciativa, é extraordinária. Eu falei no início dessa reunião, eu tenho a vontade muito grande que isso acontecesse nas igrejas já há muitos anos, não no sentido, como alguém disse, de ser governador das igrejas e levar um rebanho cativo para votar em A ou B, mas para levar a membresia da igreja à maturidade, à cidadania com Cristo, para a gente abandonar as paixões políticas, analisar fatos à luz da palavra, que eu acho que isso é o principal. Eu peço perdão à Selma se alguma coisa que eu particularmente tenha falado tenha ofendido, respeito muito, sei que ela ficou sensibilizada, mas eu particularmente, eu amo ser assim, criticado, me faz bem, eu cresço com isso, eu sou agora, não conheci o Eliseu, mas me tornei um fã dele a partir de agora, porque coisa boa é a gente pensar diferente, e por isso que eu pedi uns exemplos do que você tinha falado, porque eu quero analisar isso com calma, eu cresço com a crítica. Na verdade, até já é um pensamento famoso lá do Nelson Rodrigues, que a unanimidade ela é boa, né? E a gente é divergente mesmo, e tem um Karl Popper, que excelente filósofo nascido no início do século XX, que ele desenvolveu o tal do racionalismo crítico, e todo pensamento, seja ele científico, sociológico, filosófico, econômico, teológico, ele se aperfeiçoa na crítica. Não exemplos que ratificam uma determinada premissa que fazem com que ela seja perfeita, mas é a resistência que essa afirmação, essa premissa tem em relação a todo tipo de crítica que ela se sujeita. Então, eu amo esse tipo de debate que a gente é confrontado, porque a gente é maduro, a gente cresce com isso.
Na verdade, a igreja se aperfeiçoa a si mesma, a gente aparando as arestas e falando, será que o irmão tem razão nisso? Deixa eu pensar. Será que é outro? E a gente cresce, a gente tem que ter maturidade para saber que nós temos a responsabilidade gigantesca de deixar um legado para as gerações futuras. E a gente precisa ter essa visão de que não tem como encontrar a unanimidade racional. Cada cabeça é uma sentença, então estou muito feliz de participar desse debate. Parabéns, Júlio. Prazer te conhecer, viu, Eliseu? Grande abraço, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, viu? Foi genial. Peniel, sou seu fã há muitos anos, você sabe disso. Tive a honra, o privilégio de ser seu aluno. Só estou aguardando um convite seu para ir para aquela fogueira lá na sua casa, que o Mauro vai, você nunca me convida, viu? Não é a Fogueira Santa de Israel, não. É aqui mesmo de Brasília, viu? Enfim. Peniel, por favor. Qual é o grande desafio da igreja? Acho que o grande desafio da igreja é ser igreja. Isso parece ser mais difícil do que ser qualquer outra coisa. Porque ser igreja é você ter presença no mundo, apesar de não fazer parte do mundo. E essa presença, ela tem que ser uma presença que traz algum tipo de transformação, de mudança, que senão não faria sentido a igreja estar aqui. Acho que Jesus já teria, quem acredita no arrebatamento, Jesus já teria buscado a igreja se nós não tivéssemos mais nada a realizar aqui. Agora, como é que nós vamos realizar a obra, a missão, com responsabilidade, com equilíbrio, com bom senso? Eu acho que não vai ser por meio das armas humanas, nem armas políticas, nem armas culturais, nem armas ideológicas. Então, Júlio, eu quero agradecer o privilégio que você me concedeu de estar ao lado de pessoas que têm, assim, essa capacidade de vir a público, de opinar com franqueza, com integridade e com amor cristão as suas opiniões e que podem perfeitamente compartilhar. Maravilha. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a participação da Selma, da Elizabeth e da Miroca, que nos deram uma assessoria maravilhosa. Selma, você foi perfeita, você foi autêntica, você foi verdadeira. Parabéns para você. Desculpa, todos vocês, foi muita emoção. Todos os participantes foram brilhantes, inteligentíssimos, superou muito a minha expectativa. Eu me lembro quando Jesus perguntou, e vocês, o que vocês acham a meu respeito? A vida com o Evangelho, a vida andar com Cristo é uma desconstrução de opiniões e uma construção da verdade. E quando nós construímos a verdade, ou nos deparamos com ela, ou encaramos a verdade, a grande vítima são as nossas opiniões. E abrir mão das nossas opiniões não é tarefa fácil. Dói na alma, dói, e é uma coisa que realmente exige coragem. Então, eu acho que nós aprendemos aqui, o que eu poderia resumir aqui nessa palavra final, é que nós aprendemos que viver a vida cristã é desconstruir uma subjetividade e construir a verdade dentro de nós. Portanto, tem muita subjetividade e opiniões que precisam ser desconstruídas. Não tenhamos medo, Selma, não tenha medo. Todos nós não temos que ter medo em desconstruir as nossas subjetividades. O que nós precisamos, de fato, é ter coragem para enfrentar a verdade. E a verdade não pode ser manipulada pela temporalidade. A verdade tem que ser erguida por aqueles que creem na própria verdade. Muito obrigado a todos. Vocês foram fantásticos e Deus te abençoe, Júlio. Sinceramente, quase que eu desabo aqui. Falei, gente, será que valeu a pena? Mas eu acho que valeu a pena, sim. Até a próxima, gente. Beijo para todos. Abração para todos. Boa noite a todos, obrigado. Um abraço a todos e muito obrigado pelas suas palavras tão lindas e filosóficas, Wilson. Parabéns, pastor Júlio. Um abraço, querido. Tchau, gente. Abraço, Júlio. Tchau. Até mais.
Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Laurindo, vivo em Portugal e sou uma Igreja Sem Paredes. Gostaria de recomendar você a visitar o site da Igreja Sem Paredes, coordenada pelo pastor e professor Judson Santos. Você irá amar. Vai lá.